Oi pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula de CMC, uma aula sobre processadores. Eu enviei para vocês nas aulas passadas o material, né, o PDF, conteúdo sobre a nossa aula, e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês, tá? Já vou trazer aqui para vocês dois processadores aqui, certo? Que eu tenho, ok? Note que um deles tem os pinos, certo? Tem os pinos aqui. O outro não tem pino, ok? São contatos, né? Esses pontinhos arredondados, dourados, ok? Qual é a diferença, então? Obviamente que lá onde o processador é encaixado na placa-mãe, que a gente chama de soquete, para esse tipo de processador, que, diga-se de passagem, é um processador mais antigo, os processadores hoje em dia são desse modelo, dos contatos, esse aqui, lá no soquete, como aqui tem esses pinos, lá no soquete tem os furos, né? Então, os pinos vão encaixar nesses furos. O soquete desse tipo de processador aqui, sem os pinos, ou seja, de contato, é o contrário. É o soquete que vai ter os pinos, né, as pontas, para que entre em contato, literalmente, com os pontos de contato aqui desse processador, tá ok? Então, já mostrando aqui dois processadores. Esse aqui com pino é da AMD, tá? E esse outro processador aqui dos contatos é da Intel, ok? Então, vocês viram lá no material, vou passar aqui só uma explicação breve, que o processador, pessoal, é um circuito integrado. Qual a função do processador? Independente se ele é mais antigo, se ele é mais novo, se é processador para notebook, computador, celular, tablet, enfim. A função do processador é executar a informação. A função do processador é processar. Ok. Ele vai executar todas as informações que a gente clica, um jogo que abre, um aplicativo que você abre, tá? A página de um navegador que você abre, enfim, qualquer coisa que esteja rodando na sua máquina, né? É o processador está lá processando, né? Executando aquelas informações. O processador também tem um nome, que é CPU, tá? Que vem do inglês, o CPU, que é a unidade central de processamento. E aí a gente vai ver durante essa aula que dentro dessa unidade, né, uma unidade central, tem várias outras coisas que vão ter funções específicas para, no final de tudo, o objetivo de tudo é processar as informações, executar as informações. Comercialmente, pessoal, os processadores para desktops, para notebooks, tem duas marcas que estão aí sempre disputando o comércio, né? Sempre disputando os clientes, que é justamente a AMD e a Intel, ok? Aí eu trago para vocês algumas imagens, especialmente para celulares, né, smartphones, tablets, a gente vai ter aí mais outras marcas, né, que criam processadores. Uma mais bem conhecida, mais bem falada, é a Qualcomm, que tem a sua linha de processadores para smartphones, a linha Snapdragon, ok? Mas também a Samsung faz processadores, a MediaTek também faz processadores, ok? Então, para smartphones, você tem uma lista a mais de empresas que fabricam os seus próprios processadores, ok? Então, você está vendo aí essa imagem do encaixe, né, do socket, eu chamo da casinha do processador, onde, obviamente, esse socket está na placa-mãe, que foi justamente o assunto da nossa aula passada, né? E o processador ele vai ser encaixado nesse socket. É bom lembrar, pessoal, o socket ele vai ter uma numeração, tá? Em que aquela numeração ela vai dizer quais são os tipos de processadores que você pode colocar naquele socket. Então, essa numeração, quando você for comprar um processador, né, você tem que ver a numeração lá do socket da placa-mãe,
se aquela numeração é a mesma numeração para o processador, para ele poder ser encaixado. Se não for a mesma, não adianta, porque não vai ser encaixado. Então, um pouquinho de história, né? Como é que começou tudo isso dos processadores. Isso começou, pessoal, lá um pouquinho na década de 70. Se você lembra lá da tua matéria de arquitetura de computadores, quando você vê a evolução dos computadores, né, a geração dos computadores, você vai ver que na terceira geração, se eu não me engano, surgem os circuitos integrados. Você começa com válvulas, depois vai para resistores, né, resistores, e aí formam os circuitos integrados, que é a junção de vários resistores aí para formar um único chip. E quanto mais resistores tem, melhor esse processador, tá? Então a Intel, ela começou aí essa corrida, né, para processadores, tá? E foi criando aí na década de 70 seus primeiros processadores. Aí você tem uma imagem do primeiro processador da Intel, né? E a AMD, pessoal, ela veio aí em consequência da Intel. Lembrar também um pouquinho de história, que teve outras marcas, né, outras empresas também que criaram processadores. Um exemplo da Motorola, tá? A Motorola também, no início da empresa, ela começou fabricando, ela começou criando processadores. Mas não vingaram tanto, né? A Motorola é um exemplo, teve outras também. A Intel despontou e aí uma outra empresa surgiu, que foi a AMD, né? Na década de 90, final da década de 80, começo da década de 90, e aquela história, né, fazendo clones, né, imitando aí os processadores da Intel. E aí a gente para pensar como é que funciona tudo, então. O processador, ele não é só uma coisa única e acabou. Ele é composto por 4 partes. Quais são essas partes? Você vai ter a UC, que é a unidade de controle. Você vai ter a ULA, unidade lógica aritmética. Você vai ter registradores e você vai ter a cache, certo? Então, essas 4 coisas, digamos assim, né? Elas cada um vai ter suas funções para, no final, qual é o objetivo do processador? Processar as informações, executar as informações, tá? Então, vamos por partes. Você tem a unidade de controle. Bom, o que é a unidade de controle? Pega só esse nome, o controle. É um componente aí que vai justamente controlar quem são os processos, né, em que o processador vai executar, vai processar. Então, serve justamente para controlar, digamos assim, quem entra no processador, quem está saindo, quem vai ser o próximo quem vai ser o próximo processo, né, ou programa que será executado. Então, a unidade de controle, pessoal, vai ser responsável, né, por memorizar a posição do programa que está em execução lá no processador e o próximo que vai vir. Já a ULA, que é a unidade lógica aritmética, é de fato quem vai executar as instruções, né, quem vai processar esses programas que estão entrando aí, ok? Já os registradores são memórias específicas do processador, e são memórias com velocidades altíssimas, né? E entre os tipos de memórias que a gente tem, são as memórias mais caras. Então, o que os registradores vão fazer? Eles vão armazenar alguns comandos, alguns valores, e vão direcionar aí, quando determinados programas chegam, determinados ou comandos, né, informações vão chegando, ela vai indicar para a ULA como calcular aquilo ali, como proceder com aquilo, certo? E indicar para a ULA o que a ULA deve fazer. Já a cache é um outro tipo de memória, que também faz parte do processador, só que essa cache, pessoal, é uma ponte entre o processador e a memória RAM. Tudo que o processador processa tem que estar em memória RAM. Então, toda vez que você liga o seu computador, que carrega o sistema operacional, que carrega o antivírus, que carrega tudo que tem que ser carregado, aquilo ali vai ser carregado dentro da memória RAM. Então, o processador só processa aquilo que está em memória RAM.
E a cache serve para quê? A cache ela está próxima aqui do processador. E aí você vai ter níveis de cache, L1, L2 e L3, sendo que a L1, né, esse nível 1, level 2 e level 3, a L1 é a que está bem mais próxima, ela é menor, o tamanho de armazenamento dela. Então, o que faz? Toda vez que a gente vai usando, né, os programas e tudo mais, a cache vai observando aqueles programas que estão em aberto, em que você acessa com mais frequência. Então, aqueles que você acessa com mais frequência, o que a cache faz? Traz aquele programa lá para dentro dela. Por quê? A cache está próxima do processador. Então, vai ser mais rápido, em vez dele ir lá na memória, pegar a informação para ser processada, né, ele vai ali na cache que está do ladozinho dele. Ou seja, esse deslocamento, digamos assim, pessoal, vai ser mais rápido, né? Então, o desempenho, né, vai ser melhor, tá? Então, a cache, ela tenta pegar aqueles programas, aquelas informações que estão sendo processadas com mais frequência e colocar mais perto do processador para dar um ganho, um desempenho melhor. Então, quais são os passo a passo, né, dessa informação, por onde é que essa informação, ou por onde esse processo, esse programa, sai até chegar no processador? Bom, primeiro que todos os teus programas estão instalados fisicamente na máquina. E instalados, eles estão permanentemente lá no HD. Então, por exemplo, você vai abrir um Photoshop, certo? Então, o Photoshop está instalado na tua máquina, você vai clicar no ícone lá dele, aquele processo armazenado no HD vai fazer o quê? Vai ser jogado para memória RAM. Aí ele passa para a cache, que está mais próximo da CPU, né, do processador. Os registradores vão indicar, ó, processador, isso aqui é um Photoshop, então você vai trabalhar dessa forma com ele, né, um programa de manipulação de imagem, então tem que ativar um pouquinho aí uma placa de vídeo, alguma coisa do tipo, saturação de cor e tudo mais. E aí chega até o processador, até a ULA, que vai abrir de fato, vai carregar, né, vai abrir de fato aí o programa, no caso o Photoshop, para você conseguir fazer as edições das fotos, enfim, usar o programa. Então, é praticamente esse o caminho, qualquer programa, pessoal, vai trilhar, vai fazer para que o processador possa processar a informação. Então, como eu falei um pouquinho, né, eu acabei me antecipando aqui falando da cache, e aí no material de vocês tem uma explicação justamente do que eu já falei, tá? A cache, ela vai fazer a memória própria, né, do processador. Então, a cache, né, como já tinha falado, é a memória própria do processador, né? Vai armazenar os dados mais importantes, né, aqueles que são mais utilizados com mais frequência para que o desempenho seja melhor. Uma coisa, pessoal, a quantidade de memória cache, né, o tamanho dessa memória, vai impactar, tá, na performance de um processador. Atualmente, nos processadores mais modernos, né, você tem L1, L2, L3 e L4. Aí eu vou contar um mito para vocês, que é o mito desse processador do Celeron. Os primeiros Celerons que foram lançados, isso aí, pessoal, sei lá, na época que eu fazia a universidade de computação, lá na UESP, já tinha esse mito que o Celeron não era bom, né? Era o pior dos processadores. Mas porque ficou taxado, né, do pior processador da Intel? Porque os primeiros Celerons a serem desenvolvidos não tinham memória cache, ou seja, ele não tratava aquela informações mais usadas mais próximas. Toda vez ele tinha que ir lá na memória RAM, pegar a informação e voltar. O caminho, digamos assim, era maior para o processador ter que fazer essa correspondência. E aí realmente demorava, o desempenho era prejudicado em relação a isso. E aí depois a Intel corrigiu esse erro e os próximos Celerons tiveram aí a memória cache. Então, como eu falei, né, já para vocês, é a questão da memória cache, do L1 até o L4, uma informação aí em relação ao processador i7, né, da Intel. A L4 ela chega a ter um tamanho de até 128 MB. Então, quanto maior esse número, maior esse level da memória cache,
significa que ela está mais afastada do processador, mas em compensação ela vai ter um espaço, um tamanho maior de armazenamento. Então, pessoal, trago para vocês aqui uma imagem para tentar melhorar aí o entendimento de vocês. Bom, aqui é como se fosse um processador, né? E dentro desse processador, né, dessa CPU aí, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 núcleos. Cada núcleo vai ter suas respectivas caches. Então, vamos lá, esse PU1 vai ter uma L1 praticamente dentro do núcleo, certo? Onde é bem mais, se está dentro, é bem mais rápido o acesso, então você não perde tempo, ok? E aí, vai ficando um pouco mais distante. Olha só que a L2 já está literalmente fora, se a gente for considerar essa parte vermelha, tá? Então, já é o nível 2 da cache. Observe que até ele fez de tamanhos para dizer que quanto mais afastado essa cache está, maior ela vai ficando, tá? Então, observa que os núcleos, eles têm específico para eles a L1 e a L2. Já a L3, pessoal, é uma cache maior, que ela é compartilhada entre os núcleos, tá? E observe aqui que ele tem essa primeira parte com 2 núcleos, essa outra parte com mais 2 núcleos. Essa primeira parte aqui tem uma L3 só para essa parte, né? Que é compartilhada para esses dois, só que as demais L3 dos outros núcleos se conversam entre elas, né? E aí você sobe mais um pouquinho, você vai ter a L4 sendo a cache maior, em que ela é compartilhada por todos os 6 núcleos. Então, observe, a L1 ela é específica de um núcleo, a L2 também, a L3 já não é, já é compartilhada por no mínimo 2 núcleos, e a L4 é compartilhada por todos e também ela é maior, tá? É só mais um exemplo aí para mostrar para você tentar entender essa questão de próximo, de distante, de tamanho, ok? E aí ele já também traz aí na imagem que a L4, né, ela fala lá com a memória, no caso aqui é a memória RAM, né, que vai trazer aquela informação, tá? Então, mais ou menos aí, para ficar bem mais esclarecido. E aí você tem duas ações, né, tem dois termos utilizados ainda em relação à cache, que é a cache miss e cache hit, tá? Então, o que significa? Por exemplo, digamos que eu sou o processador, tá? E as minhas caches é essa mesa aqui que está no notebook. Na minha mesa, eu tenho aqui um fone de ouvido, certo? Tenho aqui. Então, o que vai ser, o que eu quero mostrar para você em relação a isso, né? Só um exemplo para tentar ficar bem mais claro. Digamos que esse fone de ouvido seja aquilo que eu esteja procurando e está em cima da minha mesa, ou seja, está aqui essa mesa virou a cache, tá? Então, eu como processador, opa, quero um fone de ouvido, quero, tá aqui. Então, quando o processador vai buscar alguma coisa, né, que esteja na cache, essa ação é chamada de cache hit, tá? Significa quando o dado ou a instrução que está sendo procurado se encontra ali na cache, ok? Digamos que agora o dado que o processador procura, né? Aqui eu vou usar o meu exemplo, eu estou procurando agora um violão, né? Então, não tem nenhum violão aqui em cima dessa mesa. Então, significa o quê? Cache miss. Ou seja, aquele dado, aquela instrução que eu estou procurando não está em nenhuma das caches, né? Ou seja, ele errou, né? Não está aquele dado na cache, ou seja, é um cache miss, tá? E, pessoal, se a gente for ver a função, digamos assim, básica de um processador, se a gente for dividir, né, essas etapas, basicamente a gente divide as etapas de execução de um processador em duas: busca e execução. Ele fica o tempo todo, pessoal, nesse ciclo vicioso. Vai buscar informação aonde? Lá na memória RAM. Busca, executa. Busca, executa. Busca, executa. E faz isso o tempo todo enquanto o seu computador estiver ligado.
o processador dos nossos smartphones, como o smartphone ele fica praticamente 24 horas ligado, né, a não ser que descarregue, mas tanto processador como memória RAM lá do seu smartphone, eles vão ficar o tempo todo ligadão. E o processador mais ainda vai ficar o tempo todo fazendo essa busca e execução. Por isso que quando você está principalmente jogando, fazendo algum tipo de operação mais intensa aí no seu celular, o que acontece? Vai esquentar e ele fica literalmente fazendo essas ações de busca e execução. Então foi isso, pessoal, o que a gente viu sobre processadores, né? Essa primeira parte que eu passei para vocês. Espero que tenham tirado as dúvidas que ficou. Caso ainda você tenha alguma dúvida, faça a anotação, faça a sua pergunta. Pergunte lá na plataforma do Google Sala de Aula ou então pelo WhatsApp. E aí eu respondo ou direto lá na plataforma ou pelo WhatsApp. E caso tenham mais dúvidas, eu posso criar até um outro vídeo para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então é isso, bons estudos!